Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. E eu quero ler com os irmãos, inicialmente, o versículo de número 21. Está escrito assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra santa, poderosa e preciosa nesta manhã. Pai, que o nosso coração esteja atento, que os nossos ouvidos estejam atentos também, para não somente ouvirmos a Tua palavra, mas para recebê-la no nosso coração. E que o nosso coração seja aquela boa terra, na qual a Tua semente, que é a Tua palavra caindo, ela encontre condições de germinar, de nascer, de crescer, de frutificar abundantemente. Santo Espírito de Deus, fala aos nossos corações, vem de encontro às nossas vidas com a Tua palavra, com a Tua unção. Nesta manhã Tu tens toda a liberdade de se manifestar no nosso meio, Tu tens liberdade de fazer a Tua vontade, Tu tens liberdade para comandar, dirigir, colocar as palavras ao Senhor na minha boca e me usar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu sou apenas um servo, Tu és Senhor, ó Pai. Faz a Tua vontade, manifesta o Teu poder e a Tua glória. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo 21. O Senhor Jesus é quem está falando. E Ele diz: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E ali pela manhã, enquanto eu orava, enquanto eu buscava a presença do Senhor, o Senhor colocou esta palavra no meu coração como uma pergunta: onde está o teu tesouro? O que é mais precioso para você? E quando Jesus está falando aqui, Ele está nos falando numa advertência, porque Ele começa lá no verso 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e roubam. Será que o Senhor Jesus estava preocupado quando Ele se expressa desta maneira, com ferrugem, com traça, com roubo? Jesus está nos dando um exemplo de coisas que nós conhecemos e entendemos bem. Todo proprietário de carro sabe do poder destrutivo da ferrugem. Ninguém quer ferrugem no seu carro. Ninguém quer ferrugem lá no portão da sua casa. Todo mundo sabe que a ferrugem ela é algo que destrói. Quando Jesus fala de traça, a traça, o que ela faz? Hoje em dia não é comum, mas há um tempo atrás, e quem mora no interior sabe que a traça ela faz o que com os tecidos? Come os tecidos, ela corrói. Então isso é para as irmãs, né? Difícil, ninguém quer ter a sua roupa corroída. Ninguém quer pegar um casaco, um vestido, uma blusa que gosta e abrir, de repente tem um buraco lá, a traça corroeu. Então Jesus está falando para nós de coisas que nós conhecemos, numa linguagem que nós entendemos. Onde o Senhor fala de ladrões, nós entendemos. Nós vivemos numa grande cidade, em que nós sabemos o que é o roubo. Talvez todos nós já tenhamos tido uma desagradável experiência de sermos assaltados, de sermos roubados. Ninguém gosta disso. E o Senhor Jesus está fazendo esta comparação entre os tesouros desta terra e os tesouros do céu. Aqui nesta terra tudo é suscetível a se acabar.
e é isso que o Senhor está falando, tudo vai se acabar. Tudo vai ter um fim. Então Jesus está falando para nós não ajuntar tesouros, mas não que seja pecado você ter algum bem material. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando para nós não colocarmos o nosso coração nestas coisas, porque lá no 21 ele fala, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E é esse o ponto principal dessa advertência do Senhor Jesus. Não coloque o teu coração nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo, elas podem ser corroídas, corrompidas, podem ser subtraídas, podem ser roubadas, a gente pode perder aquilo que a gente tem. É transitório, é passageiro. É isso que o Senhor está falando. As coisas deste mundo, elas são finitas, elas são consumíveis, e elas não vão nos acompanhar na eternidade, elas só servem para esta vida aqui. Se a gente souber empregar bem esses recursos que Deus nos dá aqui, então nós estamos ajuntando tesouros no céu. Por exemplo, quando nós investimos o nosso tempo, que o tempo é algo que a gente sabe que é extremamente, assim, volúvel, não é verdade? Passa rápido. Quando você vê, de repente passou. Quem tem uma rotina puxada, quem tem uma rotina aí desgastante, seja do trabalho, seja de estudos, qualquer coisa, quando sabe que chega o final de semana passa rapidinho. A semana parece que se arrasta, mas o final de semana passa rápido. Quando você está empregando o seu tempo em algo que você gosta, também passa rápido. Quando você está em algo que não é tão gostoso, prazeroso de você fazer, o tempo parece que se arrasta. Então nós entendemos através do tempo também. E quando nós empregamos o nosso tempo nas coisas de Deus, nós estamos empregando o nosso tempo, nós estamos ganhando o nosso tempo. Nós estamos remindo o nosso tempo quando a palavra de Deus nos fala. E assim também, quando nós empregamos os nossos recursos. Lá em Lucas capítulo 8, vai dizer que quando o Senhor Jesus estava aqui, fazendo o seu ministério, existiam mulheres que empregavam seus recursos para sustentar o ministério do Senhor Jesus. Elas serviam ao Senhor com seus recursos. E elas empregaram seus recursos da melhor maneira possível. Porque elas deram sustentação ao ministério do Senhor Jesus. Também agiu de maneira sábia e prudente aquele menino que colocou os seus 5 pães e os 2 peixes nas mãos do Senhor. E assim por diversas coisas da nossa vida, quando nós empregamos nas mãos do Senhor, e nós lemos aqui no início sobre as ofertas, dai e ser-vos-á dado. E quando o Senhor Jesus fala do nosso coração também, dá o seu coração para o Senhor. Dá o seu coração para o Senhor. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida ou as saídas da vida. E aqui o Senhor Jesus está falando que o nosso coração tem que estar no céu. Mas o nosso coração, ele está ligado àquilo que é mais precioso para nós. Não dá para você gostar muito de uma coisa e dizer, não, isso não está no meu coração, você está se enganando. Porque às vezes a gente fala, não, eu gosto disso, não, mas meu coração não está nisso. Não, a gente está se enganando. Pastor, como é que o senhor está dizendo isso? Porque Jesus fala, onde está o vosso tesouro, aí está o teu coração. Se existe alguma coisa que você gosta muito, cuidado, ali está o teu coração também. Então, quando Jesus está nos fazendo essa advertência, Ele está falando para a gente, toma cuidado. Não deixa nada tomar o teu coração, a não ser as coisas celestiais e espirituais. Por quê? Porque senão, num momento crucial, num momento de uma decisão importante, o nosso sentimento, o nosso coração vai nos levar a tomar a decisão errada. Se o nosso coração não estiver no Senhor Jesus, se o nosso coração não estiver nas coisas celestiais, no momento importante e crucial da nossa vida,
nós vamos tomar a decisão errada. Quer um exemplo? A mulher de Ló. Gênesis 19, 26. Onde estava o coração da mulher de Ló? Em Sodoma. Mesmo sabendo que Sodoma seria destruída, mesmo sabendo que Sodoma iria receber um severo juiz de Deus, fogo iria cair do céu, iria consumir toda aquela cidade, mesmo sob a advertência dos anjos do Senhor que falaram, não olhe para trás. Quando ela chegou num determinado ponto da sua caminhada, ela fez o quê? A Bíblia diz que ela fez aquilo que o anjo falou para ela não fazer, advertiu ela, não faça, e ela fez. E por que que ela fez? Porque o seu coração estava em Sodoma. E ela não conseguiu desprender o seu coração de Sodoma. Então lá mesmo diante do juízo de Deus, mesmo diante da advertência de Deus, ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela ficou convertida instantaneamente numa estátua de sal. Porque embora ela tenha saído fisicamente de Sodoma, o seu coração estava em Sodoma. Mesmo sabendo da advertência do Senhor, mesmo sabendo da palavra do Senhor, mesmo sabendo do juízo do Senhor, ela decidiu olhar para trás e perdeu a sua vida. Porque o seu coração estava naquilo que o Senhor falou para não estar. Amém? Então isso é muito sério para nós. Esaú é outro exemplo de alguém que o seu coração estava ligado a algo que não deveria estar ligado. Lá em Gênesis também, 25, 32, nos diz que ele tinha o direito de primogenitura, ele era o filho mais velho, e esse direito de primogenitura era uma bênção de Deus para a vida dele, era também uma responsabilidade, porque ele era o quê? Neto de quem? Ele era bisneto de quem? Esaú era bisneto de Abraão. Tinha uma promessa de Deus, tinha um compromisso de Deus com Abraão e a sua descendência. E essa descendência nós entendemos ali e se manifestava através do filho primogênito. Mas o coração de Esaú não estava na promessa de Deus. O coração de Esaú não estava na sua responsabilidade de levar adiante uma linhagem santa. O coração de Esaú estava o quê? No momento. Eu vou viver um momento. Você conhece pessoa que fala assim? Não, vou viver um momento. E amanhã? Não, amanhã não me preocupa, eu vou viver agora. É aqui agora, agora que eu vou viver. É agora, minha necessidade é agora. Ele chega do campo e a Bíblia diz que ele chega faminto. Seu irmão Jacó tinha feito um guisado de lentilhas e ele está com fome. E ele pede para o seu irmão, olha, me dá deste guisado. Eu estou desfalecendo, eu estou com uma necessidade aqui agora, muito importante para ele. Por quê? Porque o coração dele estava nisso, em satisfazer a sua necessidade. Era mais importante para Esaú do que qualquer outra coisa, ter a sua necessidade momentânea satisfeita. A Bíblia chama isso, quando Jesus vai falar da parábola do semeador, cuidados desta vida. Para certas pessoas, nada mais importante do que os cuidados desta vida. É a sua necessidade. Ela não tem compromisso com nada, a não ser, em primeiro lugar, com a sua própria necessidade, com o seu próprio bem-estar. Ela não está preocupada com a palavra de Deus, ela não está preocupada com o mandamento de Deus, com a instrução, ela está preocupada com o seu bem-estar. Em primeiro lugar, é o meu bem-estar. Depois, quando eu tiver a minha necessidade satisfeita, aí eu posso até me preocupar com as coisas do Senhor. Mas em primeiro lugar, o meu bem-estar. E a palavra de Deus diz que Jacó pede para ele, olha, então faz o seguinte, eu te dou desta comida se você me vender a sua primogenitura. E a palavra de Deus diz que Esaú desprezou a sua primogenitura. Ele disse com as suas próprias palavras, de que me serve a minha primogenitura nesse momento agora, em que estou faminto? De que me serve a promessa de Deus na minha vida agora, porque eu estou faminto? A minha necessidade aqui agora é mais importante do que a promessa de Deus, do que o compromisso com Deus. A minha necessidade agora é encher a minha barriga. De que me serve
a minha primogenitura. Dá logo essa comida. Deixa eu satisfazer logo a minha necessidade agora. Deixa agora eu suprir os cuidados da minha vida. Depois eu me preocupo com Deus e com as coisas de Deus. Primeiro sou eu. Eu estou em primeiro lugar. O tesouro de Esaú estava nas coisas momentâneas e imediatas. Outro exemplo que nós temos são os filhos de Israel. E foram tirados do Egito com uma mão forte, com uma mão poderosa. Havia sobre eles uma promessa e um compromisso de Deus. Deus estava com aquele povo, conduzindo eles para o deserto. Mas embora eles tivessem saído do Egito fisicamente, o seu coração estava no Egito. Eles se esqueceram de todo o sofrimento no Egito. Porque a todo momento, a cada dificuldade, eles diziam, melhor era que nós estivéssemos no Egito. Mas no Egito eles estavam sofrendo, quando a gente lê o texto, diz que eles gemiam debaixo da dura servidão. Gemiam debaixo da escravidão. Mas quando eles foram libertos pelo Senhor em cada dificuldade, a palavra de Deus diz que eles diziam, melhor para nós era estarmos no Egito. E aí, olha como nosso coração é enganoso. Porque eles se esqueceram do sofrimento. E aí eles começaram a dizer, olha, lá no Egito nós comíamos pepinos, melões, peixes, pão a fartar. Não tínhamos necessidade de nada. Mentiu. O seu coração estava mentindo para eles. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração e perverso. E não está falando do coração do outro que a gente não gosta, não. Está falando do nosso. Do nosso coração. Maldito o homem que confia no homem. E quando a Bíblia fala isso, ela não está se referindo só que eu não devo colocar a confiança no outro. Não é que eu não confio. Como que eu posso expressar? Quando a Bíblia diz não confia acima do Senhor. Você pode ter pessoas que você confia, mas você não confia acima do Senhor. Você não coloca ninguém acima da palavra do Senhor, não coloca ninguém acima do Senhor. É isso que a palavra está falando. E quando a palavra está falando, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. Que acha que ele sabe tudo. Que acha que ele não precisa nunca receber um conselho de ninguém. Que acha que os outros falam para ele não está acima da sua própria convicção. E quantas pessoas são assim, irmãos? Você fala para a pessoa ouve, mas ela não dá nem bola porque você falou. E como pastor, às vezes a gente tem essa desagradável experiência. Às vezes a pessoa pede um conselho, você fala e você vê a pessoa fazendo exatamente o contrário do que você falou. E às vezes depois, quando dá errado, volta e fala, pastor, não entendi. Por que Deus fez isso comigo? Deus ainda coloca a culpa em Deus. Por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus, meu amigo. Não foi Deus, meu irmão. Nós colocamos as nossas vontades, as nossas prioridades acima da palavra de Deus. E aí depois a gente ainda transfere a culpa para Deus, porque afinal de contas, o nosso coração sempre vai nos justificar. Sempre. Por isso que a Bíblia diz para nós não confiarmos no nosso coração. Ele sempre vai nos justificar diante de Deus. E Ele não justifica nada. O único que pode nos justificar é Deus. E para cada um desses nós vemos um juízo de Deus. A mulher de Ló, ela ficou convertida instantaneamente numa estátua de sal. Mas a palavra de Deus diz de Esaú, porque às vezes parece que esse ato de Esaú foi uma coisa simples, uma coisa que não tem importância. Mas quando nós vamos para Hebreus capítulo 12, abre lá a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu quero ler 2 versículos, o versículo 16 e o 17. Porque o que Esaú fez não era uma coisa simples, não era uma coisa qualquer, às vezes parece. E o diabo é mestre nisso, dizendo, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem importância. Imagina, você ali no momento da fome, trocar a tua primogenitura por um prato de lentilhas. Não, imagina, Deus não vai se entristecer com você, não. Imagina, Deus quer o teu bem-estar. Deus não ia querer que você ficasse com fome. Deus não ia querer que você desfalecesse. O diabo vem com toda essa mentira, essa enrolação. Mas olha o que diz aí em Hebreus 12, versículo 16 e 17. Diz, e ninguém seja devasso ou profano
como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha a expressão devasso ou profano para o ato que ele fez. Sabe, irmãos, às vezes nós nos encontramos em situações em que nós, como Esaú, somos confrontados com a palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Cuidado, muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que sai do nosso coração, com as nossas atitudes. Porque aquilo que Esaú falou ficou mal diante do Senhor. A Bíblia chama ele de profano e devasso, porque ele diz: de que me serve a primogenitura se eu agora estou faminto? E muitas vezes Satanás vai querer nos encurralar da mesma maneira que ele encurralou Esaú. Vai querer colocar você numa situação de você, com a tua boca, desprezar as coisas de Deus. Cuidado. De que serviu servir ao Senhor? Lá no livro do profeta Malaquias, Deus diz que esse tipo de linguajar é ofensivo contra ele. As vossas palavras foram ofensivas contra mim. Lá no Malaquias, capítulo 3. As vossas palavras foram ofensivas contra mim. E aí os filhos de Israel perguntaram: em que nossas palavras foram ofensivas? Nisto que dizeis, inútil é servir a Deus. Olha os ímpios. Eles não têm temor do Senhor e a vida deles está boa. Eu sirvo ao Senhor e tudo está ruim para mim. Esse tipo de palavra, esse tipo de pensamento é maligno. Não aceita isso. Asaf fala no Salmo, se eu não me engano, 73, que quando ele começou a olhar a vida dessa maneira, ele quase se perdeu. Quase que ele se desviou. Mas então o Espírito Santo tocou no coração dele para ele entender o fim daquelas pessoas. E aí ele despertou, falou: opa, peraí. A nossa vida não consiste no que Jesus falou? Na abundância daquilo que nós temos. A nossa vida não pode ser medida se eu tenho riqueza, se eu não tenho riqueza, se eu faço a minha vontade, se eu não faço a minha vontade, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho isso, aquilo, não é medida nisso. E Jesus conta a parábola bem certa para ilustrar isso, a parábola do rico e Lázaro. É bem claro o que o Senhor nos mostra. Para nós não deixarmos esse tipo de pensamento e sentimento invadir o nosso coração. A nossa vida não consiste nas coisas materiais. A nossa vida consiste num relacionamento com Deus. E que nós temos que amar, honrar esse relacionamento. O nosso pensamento. Por isso que a Bíblia diz, nós amarmos ao Senhor com o quê? Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso ser. Satanás, quando começar a colocar esse tipo de pensamento, rejeita, fala: não, está amarrado, isso aí eu não aceito. Isso é um pensamento mau, maligno. Senhor, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Não deixa isso, porque tudo começa, Jesus disse, da onde que começa? Da onde saem os maus pensamentos? Jesus falou, do coração. É do coração que começa a sair os maus pensamentos, os adultérios, os assassinatos. As coisas ruins procedem da onde? De um coração que não foi transformado pela palavra de Deus. Por isso Davi ora lá no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. E no Salmo 119 o salmista diz, né? Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha a importância de ler a Bíblia. Olha a importância de praticar a palavra de Deus. Ela vai purificar de dentro para fora o nosso ser. Amém? Glória a Deus. Olha lá, vamos voltar para Hebreus capítulo 4. Olha a consequência de a todo momento os filhos de Israel ficarem ali dizendo, não, melhor era quando nós estávamos no Egito. Não, melhor era quando estava lá.
Primeiro, Atos 7,39, para a gente entender. Vamos voltar em Atos. Porque em Atos vai falar exatamente o que aconteceu com eles, com seu coração. Livro de Atos, capítulo 7. É a pregação de Estevão, versículo 39. Vai tocar no ponto central. Diz assim, ao qual, está falando a respeito do Senhor, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Por que os filhos de Israel a todo momento queriam voltar para o Egito? Porque eles não queriam se submeter à vontade de Deus. Que eles não queriam obedecer ao Senhor. E aqui é bem claro, os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. E agora sim, vamos lá, Hebreus, capítulo 4, verso 6. A consequência disso, a consequência da desobediência, porque às vezes a gente fala, não tem nada demais. Deus falou, mas não tem nada demais. Deus mandou, mas não tem nada demais. A gente acha que não tem nada demais. Hebreus 4:6 diz, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, está falando do descanso do Senhor, descanso eterno. Não está falando de descanso nessa terra. Visto que resta alguns que entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência. Hebreus capítulo 4 está falando dos filhos de Israel. E os filhos de Israel não entraram, não foram para o céu, não entraram no descanso eterno de Deus por causa da sua desobediência. Lembra o que o Senhor fala para Saul através do profeta Samuel? Obedecer é melhor do que sacrificar. Que às vezes Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma direção, você não faz, você fala, não vou fazer isso aqui não. Aí depois você fala, não, agora eu vou fazer tudo isso para o Senhor. Não, é só isso aqui que eu não vou fazer. Isso aqui, Senhor, eu não faço, mas eu faço tudo isso aqui. Vale nada para Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor para Deus. Não é você dizer, não, só isso aqui não, Senhor, isso aqui eu não vou fazer não, porque isso aqui eu não sinto no meu coração. Olha, obediência não é sentimento, isso aqui eu não sinto no meu coração de fazer, isso aqui eu não tenho vontade de fazer, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com vontade, não tem a ver, não, isso aqui eu não tenho condições de fazer, não tem a ver com força, não tem a ver com nada. É só decidir, eu vou fazer. Deus falou, eu vou fazer. Nem ficar contendendo, lembra? Porfiar, né? A Bíblia fala porfiar. Isso é uma palavra que às vezes hoje em dia não está presente no nosso vocabulário, às vezes nós não entendemos. Mas foi exatamente o que fez Balaão, ele porfiou com o Senhor. Porfiar é quando Deus te dá uma coisa e você não aceita, aí você vai querer negociar com Deus para você escapar daquilo. Porfiar. Quando ele estava ali, a palavra de Deus diz, e chegam os emissários de Balaque, fazem a proposta para ele, ele vai orar. O que Deus falou para ele? Não vá com eles. Diga para eles que você não vai. Mas onde é que estava o coração de Balaão? Na oferta financeira que fizeram para ele. Ele rejeitou. Quando eles vêm com a segunda proposta, e a proposta é mais, vamos dizer assim, maior, a promessa financeira é maior, o que ele fez? Não, Deus falou que não vou e acabou, pode ir embora. Se eles tivessem voltado quarta, quinta vez e cada vez mais aumentado a proposta, a palavra de Deus é uma só, né? Acabou. Mas o que ele fez? Na primeira tentativa, que Satanás não desiste, ele veio, ele fechou a porta. Segunda vez que ele veio, o coração de Balaão mexeu, a proposta aumentou, meu Deus, é mais dinheiro.
Ai, meu Deus, aí é o meu pé de meia, aí está minha aposentadoria, aí eu nunca mais vou precisar, né, me incomodar com nada, aí está a viagem dos meus sonhos, aí está a casa dos meus sonhos, aí está o meu futuro, aí está a minha aposentadoria, vamos dizer assim. Senhor, será que o Senhor não quer mesmo que eu vou? Aí Deus falou, vai com eles. Mas essa era a vontade de Deus? Não. Mas pastor, o Senhor falou. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor não contende para sempre com o homem. E o que aconteceu naquele caminho? O Senhor colocou um anjo no caminho para fazer o quê? Para dar os parabéns para ele. Parabéns, Balaão. Proposta boa, hein? Agora sim, né, o teu dia de sorte. Não. A Bíblia diz que o Senhor colocou um anjo no caminho como adversário para matar ele. Segunda advertência de Deus. Primeiro Deus tinha falado, não vá. Pois ele insistiu, Deus deixou. Mas Deus coloca um anjo. E Deus permite que aquilo tudo aconteça da mula. Deus abre a boca da mula para falar com ele. Para que ele entendesse. Mas o que ele tinha entendido? Não. Ele disse, Senhor, se o Senhor não quiser que eu vou, não vou. Olha. Aí Deus colocou um anjo como adversário dele. Quando a gente não quer enxergar alguma coisa, a gente não enxerga, irmão. A Bíblia chama isso de obstinação do coração. Quando o nosso coração está obstinado com alguma coisa, é igual paixão, né? Fica cego, surdo, não vê nada, não entende nada, é igual paixão. Por isso que a Bíblia diz que nós temos, eu até acho estranho, né? Às vezes colocam a minha paixão. Não, não é paixão. Paixão não é o sentimento correto nosso para com Deus. O sentimento correto nosso para com Deus é amor. Porque paixão é uma coisa passageira, nós sabemos disso. O amor não, o amor ele é eterno. O amor nunca acaba, diz a palavra do Senhor. Então o relacionamento nosso com Deus tem que ser de amor. Mas Balaão estava completamente cego pela sua paixão, pela riqueza. E ele foi. E embora Deus não tenha permitido que ele profetizasse nenhum mal contra os filhos de Israel, e ele viu que isso desagradou a Balaque, e ele estava interessado no dinheiro de Balaque. A Bíblia diz que ele ensinou os moabitas a colocarem tropeço contra os filhos de Israel, e levou os filhos de Israel o pecado de Baal Peor, onde ele ensinou as moças a irem seduzirem os jovens de Israel para que eles adulterassem, se prostituíssem. E Deus ali se indignou contra Israel. Mas quem ensinou isso? Balaão. E como é que um homem, um profeta de Deus ensinou isso? Coração obstinado pelo dinheiro. Perdeu completamente o seu caminho, o seu rumo, por causa do seu coração. Então nós vemos aí 3 exemplos. O primeiro exemplo da mulher de Ló nos fala de uma vida mundana. Nós não podemos olhar para trás. Nós, como salvos no Senhor Jesus Cristo, não podemos olhar para trás com saudade das coisas do mundo. Nada no mundo pode dar saudade no nosso coração. Antes de conhecer Jesus, agora que eu sou de Jesus, eu não posso fazer isso. Não pode ter isso. Sabe? Está chegando uma festa, está chegando não sei o quê. Quando eu era do mundo eu ia, me divertia tanto. Agora eu não posso. Não, peraí. Conhece Jesus ou não? Se converteu ou não? Teve um encontro mesmo com Jesus? Onde é que está o teu coração? Não pode estar lá atrás, no passado, no mundo. Segundo o exemplo de Esaú, nos fala dos cuidados desta vida. A palavra de Deus na parábola lá do semeador, Jesus diz que os cuidados desta vida fazem o quê com a palavra de Deus? Sufocam a palavra de Deus e tornam ela infrutífera. Se eu ficar só preocupado com as coisas deste mundo, com a minha necessidade, pastor, então, o que Jesus nos ensinou? Lá no Sermão da Montanha. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros. Quem é que cuida deles? Quem é que supre as necessidades deles?
É o Senhor. Não anda inquieto, dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que vai ser amanhã. Ai, meu Deus, será que quando eu chegar no fim da minha vida eu vou estar amparado? Será que eu vou ter uma aposentadoria? Não anda ansioso com coisa alguma. Não anda ansioso com nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo Ele fará. Quando a Bíblia fala isso, não é que você tem que ser uma pessoa relaxada. Eu não vou contribuir para o INSS. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando para a sua vida não girar em torno disso. Não colocar suas necessidades acima da palavra de Deus, das coisas de Deus. Eu recebi uma ótima proposta de trabalho, mas eu nesse trabalho não tenho tempo mais para as coisas de Deus. É uma porta que Deus abriu? Responda para si mesmo. Você acha que é uma porta que Deus abriu para você? Se você não tiver mais tempo de ir na igreja, se você não tem mais tempo de orar, não, mas dá muito dinheiro. Dinheiro é tudo? Então a gente tem que olhar, os cuidados desta vida sufocam a palavra de Deus e tornam ela infrutífera. O povo de Israel nos dá o exemplo de quão prejudicial é a desobediência. Quão prejudicial é a desobediência para nós. Aquele povo estava vendo a glória do Senhor todo dia, aquele povo estava comendo maná todo dia, aquele povo caminhou para a terra de Canaã. Eles não saíram, não desgarraram. Tem pessoa que também não vai nunca sair da igreja. Ela vai estar na igreja, ela vai estar vendo a glória de Deus, ela vai estar sendo beneficiada pelas coisas de Deus, mas o coração é duro, ele não obedece. Deus fala, ele não faz. Deus exorta, ele não se curva. Ele não faz, ele faz da mente dele. Ele não vai obedecer. Deus pode usar um pastor para dar um conselho, ele não vai obedecer. Deus pode usar numa pregação para falar com ele não vai obedecer. Deus pode usar um profeta para entregar um recado para ele não vai obedecer. Ele não vai fazer. Coração obstinado. E aí qual é a consequência? Nós vimos em Hebreus uma consequência tão dura. Nós vemos na vida de Saul uma consequência tão dura, mas era a vontade de Deus que essas pessoas sofressem, que era a vontade de Deus que a mulher de Ló se transformasse numa estátua de sal. Não, Deus mandou o anjo pegar na mão dela. A Bíblia diz que os anjos pegaram na mão dela, de Ló e das filhas, e os arrastaram para fora da cidade. Porque se dependesse dela, ela não saía daquela cidade. Mas adiantou ela ser arrastada para fora da cidade? Não, porque o coração dela ficou lá na cidade. Adiantou para Esaú suprir a sua necessidade naquele momento e desprezar a promessa de Deus sobre a sua vida? Adiantou para ele, satisfez a minha barriga, ficou contente. Que guisadinho bom. No momento ali satisfez a alma dele, mas e na eternidade satisfez a alma dele? Satisfez o coração dele? A Bíblia lá em Hebreus vai dizer que ele buscou o lugar de... Vamos lá, para a gente entender isso. Hebreus 12, volta lá, só para a gente completar. Verso 17, nós lemos o 16, que nos adverte a não ser como ele, não ser devasso ou profano como ele, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois, na hora não caiu a ficha dele, a ficha caiu depois é que ele entendeu a besteira que ele tinha feito. Depois é que ele compreendeu o peso daquilo que ele falou. A Bíblia diz que depois ele foi o quê? Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O que isso nos mostra? Que o Espírito de Deus não contende para sempre com o homem. Deus não vai ficar falando com você eternamente. Deus vai falar. Enquanto Deus fala, toma uma decisão. Enquanto Deus fala, se arrepende. Enquanto Deus mostra, ainda está em tempo. Porque quando Deus parar de falar, acabou. Acabou. Aqui diz que ele buscou com lágrimas e não achou. Não achou.
Existem situações na nossa vida que é tarde demais. Por quê? Resiste. Deus não contende mais. Olha o exemplo de Saul. Quantas oportunidades Deus deu para Saul, ele sempre resistindo. Teve um momento que a Bíblia diz, então o Espírito do Senhor se retirou dele, e aí o que aconteceu? Um demônio veio e entrou na vida dele. Por quê? Coração duro e obstinado, rebelde. O Espírito de Deus não contende para sempre com o homem. É isso que aconteceu com Esaú também. Deus parou porque sempre resistindo, sempre desobedecendo, sempre endurecendo o coração. Deus vai até um momento, chega num determinado momento que Deus não vai mais. Olha Judas caminhando com Jesus, olha a oportunidade que Judas teve, caminhou com o Senhor Jesus, comeu com o Senhor Jesus, dormiu no mesmo lugar que o Senhor Jesus. Olha quantas coisas ele viu e Deus permitiu que se operassem através da vida dele. Mas chegou no momento que não deu mais, que Deus não contendeu mais com ele. Então nós precisamos tomar cuidado, amém? E eu quero ir para Lucas capítulo 14, olha o que Jesus fala. Nós já estamos encerrando já, Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27. Presta atenção no que Jesus fala. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai ou a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deixa eu explicar isso aqui. Não é que você vai ficar de mal com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, que você não quer mais saber de ninguém da sua família. Não é isso. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Aborrecer no sentido de você aceitou o Senhor Jesus e seu pai falou, não, meu filho não vai ser crente não. Eu tenho minha religião, eu não aceito que nenhum filho meu seja de Jesus. Não, você vai ter que renunciar à sua fé. E se você quiser continuar sendo meu filho, se você quiser continuar vindo na minha casa, se você não largar essa fé, eu não quero mais você como filho. É isso que Jesus está falando. A sua decisão tem que ser com Jesus, ó Pai. Eu não largo Jesus não. E eu não largo Jesus não. Pode ser sua mãe que venha, pega na sua mão e fala, meu filho, eu te amo tanto, para com isso. Larga esse negócio de igreja, larga esse negócio de Jesus. Olha, não, fica na tradição. Olha, nós nascemos assim, nós somos criados assim, larga. Você vai dizer, não mãe, eu amo mais Jesus. Você ama mais Jesus mais do que a sua mãe? Você vai dizer, eu amo Jesus mais do que minha mãe. Magoou meu coração. Você não sabe. Sabe essas coisas que... Quando a pessoa não conhece Jesus, Satanás pode usar essas coisas. E aí é nesse sentido que Jesus fala, aborrecer seu pai e sua mãe, nesse sentido, a sua mulher. Às vezes é questão de marido e mulher. Eu me lembro que quando eu casei com a Edilene, eu estava afastado, e a Edilene não era convertida. E logo no começo do nosso casamento, uma vez eu falei para ela, nunca me faça escolher entre o Senhor Jesus e você, porque eu nunca vou escolher você. A Carol já tinha nascido, era pequenininha, e isso marcou a vida dela. Eu disse, nunca me faça escolher entre você e o Senhor Jesus, porque eu não vou escolher você. Nunca tenta me colocar contra a parede e dizer, não, nunca mais vai na igreja, abandona esse negócio de ser crente. Se você não abandonar esse negócio de ser crente, eu vou largar você. Se você um dia me colocar nessa situação, você pode saber que eu não vou escolher você. Então nós temos que ser firmes e fortes, irmãos. Amém? Nós temos que ser decididos, é isso que Jesus está falando. Sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, porque às vezes podem acontecer situações nessa, de filhos, de irmãos, de irmãs. E Jesus fala ainda também a sua própria vida. E aqui é que a coisa pega. Aborrecer a sua própria vida. É você dizer não para você mesmo. Mas eu gosto tanto. Mas isso... Não ceda nem para você mesmo.
Não ceda nem para... Porque Jesus disse, se nós não fizermos isso, nós não, final do 26, não poderemos ser discípulos dele. Verso 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Evangelho significa que eu tenho que abrir mão de tudo pelo Senhor Jesus. Eu vou dizer bem claro para você, porque hoje em dia, a maioria dos pastores não quer falar isso, porque tem medo. Ah não, se eu falar isso, as pessoas vão sair da igreja. Eu não tenho medo de falar a verdade para ninguém, não tenho medo de falar a verdade para você. Jesus é bem claro, quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu vou dizer bem claro, se você não for capaz de abrir mão de tudo por causa do Senhor Jesus, você não é discípulo de Jesus. Amém? Quem disse isso, pastor? O Senhor Jesus. Esses 2 versículos aqui, anota bem eles, leia, releia, para você entender. Mateus 10, 39. Vamos lá para o Evangelho de Mateus novamente. Por que Jesus manda a gente abrir mão de tudo, até da nossa própria vida por Ele? Mateus 10, 39, ele responde, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Não dá para eu fazer a minha vontade e ser servo do Senhor ao mesmo tempo. Não dá para eu faço só o que eu quero, eu faço só o que eu tenho vontade, ninguém manda em mim. Esse tipo de pensamento não faz parte de um discípulo do Senhor Jesus. Não, Deus tem que fazer aquilo que eu estou pedindo. Não, Deus tem, isso não faz parte do Evangelho do Senhor Jesus. Não, Deus tem que fazer, não, eu estou pedindo, Deus tem que fazer. A nossa vontade, se a nossa vontade estiver acima da vontade de Deus, nós ainda não entendemos o Evangelho. Jesus Cristo não é Senhor da nossa vida. Ainda nós podemos até achar que Ele é Senhor, mas Ele não é. Podemos até achar que nós já entregamos a nossa vida para Ele, mas não entregamos. Ainda não entregamos. Enquanto Ele não for tudo para nós, nós ainda não estamos sendo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Por quê, pastor? E aí eu vou ler de novo para nós encerrarmos. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Eu volto com você na pergunta inicial que o Espírito Santo colocou no meu coração para me transmitir para você. Onde está o teu tesouro? Será que o teu tesouro está nas coisas desta vida, como da mulher de Ló? Será que o teu tesouro está na tua necessidade momentânea? Será que o teu tesouro está no fato de que você não consegue obedecer a Deus? É sempre a sua vontade, você nunca consegue se submeter? Ou talvez você já se submeteu em muitas coisas, mas existe uma ainda que Deus já está falando com você, e essa você está resistindo. Cuidado, porque só isso, às vezes, que você pensa, pode trazer uma consequência enorme para a tua vida. Só isso. Só falta isso. Mas isso aqui ainda não tive coragem de fazer. Cuidado. Cuidado. Deus não é mau. Deus não quer te fazer sofrer. Deus não quer te oprimir. Deus quer te salvar. Assim como foi preciso que os anjos pegassem na mão de Ló e da sua família para arrancá-los de Sodoma, muitas vezes Deus tem feito isso conosco. Deus tem pegado na nossa mão e tem nos puxado. Mas se nós não decidirmos obedecer ao Senhor,
nós vamos fazer como a mulher de Ló, nós vamos olhar para trás. Se nós não decidirmos obedecer ao Senhor, nós vamos fazer como os filhos de Israel, a todo momento nós vamos olhar para o Egito e vamos dizer: que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos, dos peixes, do pão que comíamos a fartar. Que saudade da velha vida, em que ninguém mandava em mim, eu fazia o que eu queria, quando eu queria, na hora que eu queria, só o que eu queria fazer. Não, irmão. Isso vai te levar à perdição. Isso vai te levar a sofrer. Isso vai levar a tua vida à ruína. Mas se você abrir a mão de tudo por causa do Senhor Jesus Cristo, o que eu vou receber? Você vai receber tudo. Tudo. Porque o Senhor nos deu tudo. Tudo. O Senhor nos deu tudo. E tudo que o Senhor nos deu, a ferrugem não consome, as traças não corroem, os ladrões não minam nem roubam. Não acaba nesta terra. Vai durar eternamente. Aqui, esta vida terrena, um dia ela acaba para todos nós. Mas a vida que o Senhor tem para nós nunca acaba. Nesta vida, por mais rica que a pessoa seja, ela passa por tribulações, adversidades, por sofrimento. Não é porque a pessoa é rica que ela não fica doente. Não é porque a pessoa é rica que ela não tem uma decepção, que ela não é traída, que ela não é humilhada. Não é porque a pessoa tem fama e tem sucesso que essas coisas não passam. Quantos jogadores, artistas fizeram sucesso e quantos hoje não estão esquecidos? E quantos já não morreram? Porque essa vida é finita, ela é passageira, ela acaba. Mas a vida que o Senhor tem para mim e para você, através do Senhor Jesus Cristo, é eterna, nunca vai acabar. A glória desta vida nova não acaba, as riquezas desta vida nova não acabam. Lá não tem sofrimento, lá não tem decepção, lá não tem traição, lá não tem nada que seja transitório, tudo é eterno. E é para isso que o Senhor quer que você esteja atento, para que você não se prenda em coisas insignificantes diante de tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Não seja como a mulher de Ló, não seja como Esaú, não seja como os filhos de Israel, aquele povo do deserto. Olha para frente, olha para o alto, olha para a eternidade. Em nome de Jesus.